Boa noite. É muito bom estarmos aqui com vocês. Meu nome é Roseli Pereira Pontes de Oliveira. Nós teremos a alegria de estudarmos prática de leitura e redação. É uma matéria emocionante, é a nossa língua. Por ser a nossa língua, não existe nada de mais emocionante, de extraordinário. Penso assim. Espero que todos vocês estejam empolgados. E, na verdade, vocês estão de parabéns. Estamos vivendo momentos difíceis na nossa nação, no mundo inteiro, com a pandemia, mas vocês estão aqui, perseverantes, arrojados. Este curso é um curso lindíssimo, é um curso maravilhoso. À medida do que vocês transcorrerem nessa trajetória pedagógica, vocês irão deslumbrar, irão ficar cada vez mais satisfeitos, com certeza. Então, parabéns a todos. Continuem assim, perseverança. Nós iremos estar interagindo no grupo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não se acanhem, estamos aqui para aprendermos um com o outro, interagirmos um com o outro, e eu estou à disposição. Pode perguntar quantas vezes for necessário, sem nenhum problema. Estaremos aqui à disposição de vocês, ok? É muito importante a participação de vocês nesta avaliação, porque a minha avaliação ela não é somativa somente. A somativa terá que fazer parte, mas a avaliação formativa é de suma importância, é relevante. É aquela avaliação que eu estarei fazendo junto com você, apreciando o seu trabalho, suas atividades, tudo que você esteja fazendo, dando como retorno. E muitas vezes não precisa se preocupar com os erros, porque nós aprendemos com os erros, às vezes até mais do que com os acertos. O importante é que você esteja interagindo, esteja participando inteiramente, totalmente, certo? Então, estaremos aqui juntos nesta jornada, neste mês, que o instante passa, não é? Bem, nós vamos ver a prática de leitura, vamos ver um pouco a respeito sobre o que é ler. O que é ler? Parece algo assim insignificante. Quem não sabe o que é ler? Mas vamos ouvir, inclusive, o depoimento de algumas pessoas a respeito da leitura. Nós vamos buscar os slides para nos ajudar, para que vocês possam ter algo visual, ok? E, mais uma vez, eu falo, qualquer dúvida, depois nós estaremos interagindo no grupo, não deixe de ser participante ativo. Agora, escutem atentamente, porque nós vamos ouvir a respeito do que é ler. Deixa eu procurar aqui os slides. Essa parte técnica é uma maravilha. Eu vou deixar só os slides, porque às vezes a, a minha pessoa parte alguma palavra dos slides, então eu vou minimizar, ok? Eu espero que vocês estejam me escutando. Bem, nós estamos vendo sobre prática de leitura e redação. Então, vamos ver o que é ler. Ler para Lourdes significa sonhar. Ler é sonhar acordado. É viajar sem sair do mesmo lugar. É ver, é crescer, é amar e ser amado. Quem lê estará sempre acompanhado. Vocês gostaram desse depoimento? Vocês concordam com ela que ler é ser amado? É estar sempre acompanhado? Eu concordo. Eu achei muito interessante. Mas você também pode discordar e ter a sua própria opinião sobre o que é ler. Este homem aqui é muito interessante,
o que ele pensa, Leandro Carnal. Leandro Carnal, ele entende que ler é viver. Muito forte, não é? Ler é viver. Poxa, significa que se você não lê, você não está tendo uma vida satisfatória, você não está vivendo, está vegetando. É muito profundo. Ele foi lá mesmo assim, mergulhou forte, né? Mergulhou no fundo do mar. Então, ler para ele é ser. Interessante, ler é ser. Ele compreende que a leitura promove, traz para ele contribuição no seu crescimento, no crescimento do seu caráter, no do seu desenvolvimento cognitivo, emocional. A leitura tudo traz essas questões na vida dele, enriquece ele a tal ponto dele dizer que ler é ser. Ele tem uma palestra, Leandro, que ele diz que ler nos tira da solidão. E solidão é algo chato, não é? Como é bom a gente estar realmente assim acompanhado. Às vezes é até importante a solidão. Muitas vezes nós precisamos ficar sozinhos, refletir, pensar sobre algo, mas uma solidão constante não é fácil. E ele diz que ler tira você da solidão. Ele diz que a leitura traz uma amizade, você tem amigos, amigos que serão os autores, não é? A vida é mais imensamente vazia quando nós não lemos. Para ele, a vida é muito vazia, é imensamente vazia. A leitura transporta você para muitos lugares, para pessoas, para lugares, e desta forma vai tirando você do vazio e da solidão. Ele diz que a leitura refaz a vida. Ele diz que a leitura vem refazer minha vida. Com a leitura, com os livros, ele diz que os livros deixaram eles assim desejosos de conhecer, de deslumbrar outros campos, campos a nível de conhecer outros lugares, lugares físicos a passeio, e outros campos, o campo do emocional, o campo do cognitivo, o campo neurológico, né? Então, assim, é muito profundo. Você procure no YouTube que Leandro Carnal vai ter muito o que dizer para você sobre ler. É muito interessante, ele é extraordinário. Gente, verdadeiramente, se nós pararmos para refletirmos, ler é ter acesso à mente do outro, é aprender com muitas vidas, não é? Porque por isso a gente sai da solidão. Por quê? Por isso você cresce através do que você aprende com o outro, e você vai sendo. É, então, assim, ler é ter acesso à mente do outro. Quando você está lendo, você está compreendendo, assimilando o que o outro fala. Por isso também a importância de escolher, não é? Vários, os melhores escritores, né? É, para Drummond, a leitura é fonte inesgotável de prazer. Já pensou? Que coisa tremenda. Você pensa assim também como Drummond? Ou você não gosta de ler? Eu recordo que quando eu entrei no curso de letras, que quando eu cheguei lá, no primeiro dia de aula, eu tive várias aulas. E cada professor simplesmente passou 3 livros para eu ler, de cada professor. Se eu não estou enganada, eu tive 6 aulas daquela manhã. 3 × 6, quanto é? Faz a conta aí. E aí eu saí apavorada. Cheguei em casa, no ensino médio, eu não tinha sido disciplinada, ensinada a ler tanto, e as provas mais objetivas, a gente tinha que ler, claro, no ensino médio, mas não tanto. E eu fiquei apavorada. Eu disse, não vou deixar esse curso, porque eu não gosto tanto de ler, mas eu entendi que a gente aprende a ler. E quando a gente começa a aprender a ler, vocês não imaginam.
Eu comecei lendo chorando porque eu achava cansativo, enfadonho, não gostava. Depois, um certo dia, já casada com meu primeiro filho, o meu marido chegou e me encontrou chorando. Ele disse: "O que foi que houve? O que foi que houve?" Eu disse: "Eu não tenho mais tempo de ler. E eu estou sofrendo muito porque eu não tenho mais tempo de ler." Você passa a gostar, passa a ser tão fascinante ler, que a leitura passa a ser, como Drummond falou, uma fonte inesgotável de prazer. É tão prazeroso de tal maneira que muitos homens, muitas pessoas que ficaram milionários, riquíssimos, eles têm o hábito de ler continuamente. E este homem aqui, simpático, que vocês estão vendo, dessa revista, Jeff Bezos, ele diz que ler exerceu uma grande influência na vida dele. Ele foi muito impactado pelos livros, de tal maneira que isso contribuiu na vida próspera que ele veio a ter. Então, ler, gente, é muito importante. Mas o que é ler? O que será que é ler? Será que ler é decodificar os sinais gráficos? Claro que ler é decodificar os sinais gráficos. É a primeira coisa que eu aprendo, é a primeira coisa que vocês aprendem, que nós aprendemos na alfabetização. Mas ler não fica somente em decodificar os sinais gráficos. Ler também é conhecer o mundo. O mundo é um encontro das realidades históricas que se materializam na sociedade humana, como Freire menciona. Então, veja só, é o encontro das realidades históricas. Você, quando ler o mundo, você vai conhecer a história do mundo, a história de cada nação, a história, a cultura daquela nação. Você vai conhecer também a história do autor que você está lendo o livro. E isso é muito importante. Você vai saber o contexto social, econômico e político que aquele poema, aquela crônica, aquele texto informativo, aquela notícia jornalística foi escrita. Estava inserida em que contexto social, econômico e político? O autor, quando escreveu, ele estava vivenciando em que mundo, em que situação ele estava passando. É interessante que quando você pegar um texto, você procure saber o que está nas entrelinhas, e saber o que está nas entrelinhas é você ler o mundo, a cultura que aquele texto foi escrito. Você precisa entender e saber também a biografia do autor. É muito relevante para te dar subsídio, recursos a você fazer uma interpretação eficaz, uma interpretação concisa, porque aí você vai dizer: li o texto, porque eu decodifiquei. Eu li o mundo e, lendo o mundo, eu pude interpretar a mensagem, saber o que está por trás. Porque a cultura é muito importante para a interpretação. Paulo Freire diz assim, que ler não é caminhar sobre as letras, mas interpretar o mundo. Então, veja só, a gente precisa caminhar, mas não fica só aí. Não para aí, não estaciona. É bem verdade que quando eu caminho pelas letras, é interessante, é fundamental, é imprescindível. Inclusive, eu preciso ter sempre a curiosidade do dicionário. O dicionário deve ser o meu amigo constante na leitura, buscando até mesmo o significado de palavras que eu já conheça, mas que eu possa compreender mais, olhar mais o profundo. O dicionário vai me enriquecer nesse ponto. É interessante também os recursos linguísticos, eu saber também o código linguístico, eu conhecer a minha gramática, eu saber as leis, as normas da nossa gramática, é muito importante, mas ler o mundo, interpretar o mundo se faz necessário. Porque quando eu conheço a cultura, eu vou entender mais profundo. Um dia, Jesus, diz a Bíblia, conta-nos a Bíblia, que Jesus estava num discurso, estava lá palestrando, né? Ele conversava com poucas pessoas, conversava com uma multidão, e ele dizia que ele era a videira verdadeira. Ora, ele usou uma figura de linguagem, ele usou uma metáfora, uma videira. Por que uma videira? O que Jesus queria dizer em ser uma videira?
que será que ele quis dizer com isso? Então ele disse, eu sou a videira verdadeira. Então, a videira para aquela cultura lembra o vinho. O vinho é que promovia alegria, bem-estar, satisfação, festa. As pessoas estavam assim sempre deslumbrantes, né? Deslumbradas nas festas com os vinhos. Mas aí Jesus disse assim: olha, o vinho traz a alegria. Eu faço um milagre de vinho e ainda dou um bom vinho para vocês. Mas quem beber de mim, quem desfrutar da minha pessoa, quem provar da minha pessoa, dos meus ensinamentos, ser o meu seguidor, aí sim vocês vão desfrutar de uma alegria plena, de uma alegria verdadeira. Mas porque você sabe essa interpretação? Porque você conhece a cultura em que Jesus estava falando, para quem Jesus estava falando. Aquela cultura é muito importante para interpretar o texto. Então, você fez uma leitura de mundo quando você conhece a cultura. Isso é muito importante. Então, não é só decodificar os sinais gráficos, não é? Linguagem e realidade, elas se fundem dinamicamente. Ler o mundo é ler com criticidade. A gente tem que ter um espírito crítico. E uma leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. O contexto político e econômico, como eu já falei, o contexto cultural. Ler vem do latim legere, que significa colher, reunir. Então, ler é um tremendo desafio, porque nós vamos nos propor, nós vamos nos disponibilizarmos para colhermos a palavra com seu regionalismo cultural. Pensou, em alguns lugares você vai ler a palavra macaxeira e vai saber o que é. Em outros lugares, você vai procurar a palavra macaxeira e não vai encontrar. Você vai encontrar mandioca. Em outros, você vai encontrar aipim. E você vai ler o que é aipim. Ah, aipim, aqui nessa cultura, é macaxeira. Então, é muito importante você compreender essa leitura do mundo. A advocacia tem a sua própria linguagem particular, peculiar. A língua da psicanálise já tem um outro contexto. Águia, na psicanálise, tem uma interpretação totalmente diferente de águia na Bíblia. A palavra águia na Bíblia tem uma conotação. Procura lá para ver. Na psicanálise já tem um outro contexto, um outro significado. E nós precisamos ler todo este mundo. Precisamos interpretar esse mundo. Então, não podemos só ficar nas letras, caminhar somente nelas. Se faz necessário, né, extrapolar. Paul, ele diz que a leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto. Sim, bem ativo. Visto que esse trabalho se porta a trajetar tanto pela decodificação dos sinais gráficos, como pela leitura do mundo. Então, vamos decodificar, vamos passear pelas letras, mas vamos interpretar o mundo, vamos ler o mundo, ok? Vamos interagir, não é? Eu gostaria que você refletisse, interagisse no grupo, essas atividades. Para você, o que é ler? Nós colocamos aqui Drummond, né? Colocamos outros escritores, historiadores, né? Leandro, e aí, o próprio Freire, mas eu quero saber para você o que é ler. Segundo, o que é necessário para se compreender um texto com precisão, com eficácia? Quais os passos de uma leitura de mundo? Então, se necessário for, reescute o que eu te falei e responda no grupo. Vamos para lá?